Saudações rubro-negras, a recepção desse vídeo foi um pouco esquisita, né? Mas eu fiz questão de colocar, porque conforme vai se aproximando o dia da grande final da Supercopa do Brasil, a rivalidade do lado de lá vai se acentuando. E ontem eu fui convidado para participar de um bate-papo com um atleticano que é gente fina demais, mas que torce mal na mesma proporção, Carlos Dias. E aí a gente conversando, e um dos tópicos lá do evento era: por que a torcida do Atlético odeia tanto o Flamengo? Eu utilizei alguns argumentos que de repente a boa parte dos rubro-negros não conhece. São esses argumentos que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes eu já queria fazer um pedido para você. Se você é rubro-negro, torce, gosta desse tipo de conteúdo, torce pro Flamengo, tá o tempo inteiro buscando notícias do Flamengo, sem clickbait, sem aquelas maluquices que a gente vê aí na internet, já se inscreve no canal, já deixa o seu curtir, que isso ajuda muito a fazer com que o vídeo chegue para mais pessoas. Bom, estava eu lá no evento conversando com meu amigo, e aí a posição dele, a postura dele é a clássica. Não, a torcida do Atlético nem se preocupa quando o Flamengo. Eu falei, como não se preocupa? Tem música xingando. A gente, quando o Flamengo vai para um jogo qualquer, o Flamengo nem lembra de Atlético. O Atlético em todos os jogos canta essa música aí, e entre outras, né? Temos outras também, mas eu preferi evitar. E aí a minha argumentação, ele falou, é verdade, a gente tem uma rivalidade, depois do Cruzeiro eu acho que é a maior rivalidade que a gente tem e tal, mas porque pelo que aconteceu lá em 81 e não sei o que lá, aquele jogo que foi o maior roubo da história, bom, todo rubro-negro já tá cansado de ouvir essa ladainha. Eu falei, o Carlos, vamos colocar os pingos nos is aqui. Bom, e aí eu fui destrinchando algumas coisas que vão sendo repetidas aí pela mídia, e que acaba que o torcedor mais desavisado acaba repetindo sem saber. Bom, eu perguntei pra ele, cara, você sabia que quando aquele jogo aconteceu, o Atlético não tinha vencido nenhuma das últimas 5 partidas contra o Flamengo, inclusive uma delas sendo a final do Campeonato Brasileiro de 80? Você sabia que na final do Campeonato Brasileiro de 80, o Palhinha já tinha dado uma cotovelada absurda, criminosa, e tinha tirado o Rondinelli da próxima partida, que foi contra o Flamengo, o segundo jogo da final? Você sabia que o Atlético já tinha feito algo muito parecido com o que fez naquela semifinal de Libertadores contra o Flamengo, que é ser expulso até acabar com o jogo alguns meses antes contra o Motoclube, em um amistoso? O Atlético se julgou roubado em um amistoso contra o Motoclube e começou a agredir os adversários até que o time ficasse com uma quantidade de jogadores que a partida tivesse que ser interrompida. Você sabia que o Wright, naquela mesma partida, chamou os dois capitães, aliás, isso tem áudio e filmado, e falou muito claramente: a próxima entrada dura ou por trás eu vou expulsar, avisem aos jogadores da sua equipe. Logo depois o Reinaldo dá uma entrada dura por trás no Zico, Zico que já tinha sofrido muito em outros confrontos com o Atlético. Então acho que essa partida aí é um caso muito específico e algo que o Atlético já tinha feito com o Motoclube e que transparece um pouco do que era esse elenco do Atlético. Aquele elenco do Atlético é um dos maiores da história do futebol brasileiro, o que engrandece ainda mais as conquistas do Flamengo daquela década. Então ali tinha um grande time, mas nesse grande time tinham jogadores muito intempestivos, muito agressivos. Se a gente for fazer uma comparação até certo ponto leviana, já que a vida pessoal de cada um é de cada um, a gente não precisa ficar entrando em detalhes, mas se a gente for olhar para o elenco do Flamengo, um elenco calmo: Zico, super família; Adílio, super tranquilo; Andrade, até hoje super tranquilo; Moser. Então se você for olhando as características dos jogadores, enquanto no elenco do Atlético tinham muitos jogadores de altíssima qualidade, que podem ser gente boa, ter um caráter tranquilo, mas que na época eram muito mais intempestivos, vida muito mais atribulada, mais agressiva, e pouca gente fala disso. Agora, uma outra coisa que irrita demais a torcida do Atlético é porque, com certeza, o Atlético teria um outro tamanho hoje no cenário do futebol nacional e internacional se, quando o seu melhor elenco da história não tivesse que confrontar com o melhor elenco da história do Flamengo também. Então, o que aconteceu foi que o Atlético, quando teve o seu maior time, o time com maior possibilidade de vitórias, um time que seria capaz de ser hegemônico no futebol brasileiro naquele momento, ele se deparou com o maior time da história do Flamengo e perdeu todas as vezes que confrontou em fases finais. Então, a torcida do Atlético com certeza se ressente disso, e deve se ressentir mesmo, porque o Atlético poderia estar em um outro patamar na história do futebol nacional e internacional se não fosse aquele Flamengo da década de 80, Flamengo que bateu no Atlético muitas vezes. Então, o Atlético tinha, sim, um grandiosíssimo elenco, um time espetacular. O time tinha Cerezo, Palhinha, Chicão, Reinaldo no auge da sua forma, jogando muito. E mesmo com esse time não conseguiu bater de frente com o Flamengo que a gente conhece, com o Flamengo que tornou o Flamengo no que é hoje, esse gigante aí, capaz de
de atropelar todo mundo e capaz de ser o maior clube e o mais hegemônico do futebol brasileiro aí nos próximos anos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem trazer algumas outras coisas aqui de por que a torcida do Atlético odeia tanto o Flamengo, já deixa aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para esse vídeo chegar para mais pessoas. E mais do que isso, já se inscreve no canal e aciona o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que a gente lança por aqui. Esse foi o vídeo de agora, mais tarde tem mais. Valeu!